Graças a Deus, igreja, amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te louvar, de te adorar, de nos reunirmos, Senhor, para declarar a tua majestade, a tua santidade. Fala conosco, ministra a tua palavra, nos encha do teu Espírito Santo e nos faça compreender as verdades do reino, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de ministrar a tua santa palavra nesta noite. E peço que pela tua graça e misericórdia o Senhor fale aos seus filhos, dê graça, sabedoria, e que as palavras sejam de simples compreensão e de total revelação no Espírito. Traz, Senhor, a revelação por detrás da letra, para que todos possamos caminhar de fé em fé e de glória em glória na tua presença. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Que bom que vocês estão aqui esta noite. O Senhor, Ele tem me dado uma série de mensagens e eu não sei se vocês sabem, mas normalmente quando eu prego por conexão, O Senhor me dá... É muito difícil. Houve um tempo que Deus me usava assim. Se eu fosse escalado 2, 3 vezes na semana para pregar, seriam 3 mensagens diferentes. Hoje Deus não faz isso. Ele normalmente dá um tema e pede para eu trabalhar esse tema, E a gente vai desenvolvendo. A última vez que eu trouxe a palavra para vocês, eu falei sobre o Deus que se revela, certo? Um Deus que está se manifestando para o homem. E nem todos conseguem ter essa revelação de Deus, E hoje eu quero falar por um meio que a gente conhece, essa manifestação, essa revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Um livro que talvez você tenha aí, Às vezes você traz ele para a igreja, chega em casa, você joga ele em algum lugar, aí chega de novo para vir para a igreja, você dá uns tapinhas para tirar o pó, pega a flanelinha para tirar o pó, Eu sei que muitos dizem assim, você fala, não pastor, eu tenho o celular, Eu vejo pelo celular. Eu adotei uma estratégia, Que é ouvir a leitura da Bíblia pelo celular. Com essa brincadeira, eu já li a Bíblia umas 3 vezes. A Bíblia de papel, eu já tinha lido umas 2 vezes. Mas ouvindo ela, às vezes colocando fone de ouvido, às vezes quando eu vou de carro para o trabalho, que não é muito comum, eu vou de moto, mas quando eu estou indo de carro assim, que está uma chuva, algo assim, eu coloco ela lá. E às vezes eu estou dirigindo, aí Deus fala algo, eu tenho que pausar, porque senão eu perco toda a leitura, porque eu já começo a ruminar e pensar uma revelação nova que Deus entregou. E a gente vai fazendo, A gente entrou num propósito aqui que já encerrou de 21 dias, onde a gente sempre coloca nos propósitos leitura da palavra de Deus, E a gente colocou alguns livros, mas eu já engatei uns outros livros juntos, já estou terminando o Novo Testamento, Já tinha começado o Antigo de novo, Eu quero esse ano ainda concluir a 2ª leitura bíblica, Então, para quê? Porque a Bíblia, ela é tudo que nós precisamos. Tudo que nós vamos fazer, tudo que Deus faz está pautado na palavra dele. Paulo chega a falar o seguinte: ainda que apareça um anjo e apresente um outro evangelho, que ele seja maldito, que ele seja anátema, ele vai falar de jeito. Nada pode ser diferente do que já está estabelecido. Então, nem toda revelação que eu tenho, nem sempre vai vir de Deus. Existem 3 fontes de revelação dentro do ser humano. Você mesmo, a sua própria voz, sua própria consciência, o Espírito de Deus e o inimigo. É as 3 maneiras que você ouve. Cabe você discernir quem está falando, porque os 3 falam o tempo inteiro. Os 3 se manifestam. O Espírito de Deus fala, a sua alma fala e o Satanás fala. Agora você tem que julgar e discernir quem está falando com você. Como eu discerno? Conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás tem a capacidade de se transfigurar em um anjo de luz. Então você pode estar vendo um anjo e falar assim, é um anjo de Deus. Mas se você olhar bem atento, vai ver um pezinho negro, vai ver algo assim, vai falar, já se entregou. E você acha que está interagindo com um ser que vem de Deus para a sua vida. Por isso, o nosso julgamento é a palavra. Teve sonho? Como eu interpreto sonho? Palavra. Alguém falou algo? Aonde eu vou julgar? Na palavra.
Como vocês vão saber se o que eu estou pregando ou qualquer pessoa pregou aqui é correto? Pela palavra. Como vocês vão saber se eu sou um homem qualificado para estar no altar? A palavra vai dizer isso. A palavra vai dizer que vida eu tenho que ter para estar nesse altar. E se lá fora eu tiver uma vida diferente da palavra, então eu estou reprovado para estar aqui. Então, qual que é o julgamento máximo que eu tenho? Essa Bíblia que você tem. Hoje você tem uma facilidade tão grande para ter ela, mas qual o problema? É tanta coisa, né? Hoje é tanta coisa, é tanta informação. Eu prefiro 1000 vezes assistir 10 vídeos ou maratonar uma série do Netflix do que gastar meia hora lendo lá. Um capítulo da Bíblia pode ter mais revelação para a sua vida do que 100 vídeos do YouTube de um pastor ensinando algo. Porque aquilo que Deus, o Espírito de Deus vai ministrar no seu coração. Por isso eu quero hoje exortar. Exortar, lembre-se, não é puxar a orelha. Exortar é animar. É dar um bom conselho. É falar para você, fique firme, continua, não desista. Então hoje eu quero exortar você a olhar com mais carinho para essa Bíblia que você tem. Eu não tenho uma Bíblia, mas eu tenho meu celular. Glória a Deus, você tem no celular. Na época que eles estavam perseguindo os cristãos lá no Oriente Médio, sabe como eles estavam decapitando as pessoas? Ia no celular, se tivesse uma Bíblia lá, eles estavam decapitando. Aí eu comecei a respeitar a Bíblia de aplicativo. Falei, essa já começou a incomodar. Então Deus está nesse negócio. Que antes, eu vinha de uma cultura mais antiga. Não, tem que ser Bíblia de papel, né? E Deus tem sido falado tanto comigo na Bíblia de celular, né? Então, se você não tem dinheiro para ter uma Bíblia, porque as Bíblias de hoje é tudo cara, né? Mas se você não tem condições, você pode baixar gratuitamente uma no seu celular. E você tirar 10 minutinhos ali para botar um vídeo, um áudiozinho ali, você já ouviu bastante coisa e a sua alma já foi bastante alimentada. Diz assim, Deuteronômio 30, 9 e 10. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da sua terra para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a sua alma. Então Deus, ele começou a se manifestar ao homem, e Deus tinha tanta informação para dar ao homem que foi necessário ele registrar isso. E ele começou a registrar. Quando a Bíblia fala livro da lei, ela está se referindo aos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, conhecido como Torá. É o livro da lei. Então ele está falando assim, medita nesses livros de dia e de noite. É isso que ele está falando. Quando fala livro da lei, ou, aqui nesse livro da lei, ele está falando dos 5 primeiros livros. Mas quando Deus falou isso, continuou vindo a revelação. Então veio Josué, veio Juízes, veio Ruth, começou a vir outros livros, começaram a vir profetas que influenciaram grandemente, como Isaías, Jeremias, Daniel. Há controvérsias, os judeus não aceitam ele como profeta, mas para mim ele é um grande profeta, entendeu? Os profetas menores, porque não são menores porque são pequenininhos de estatura, ou porque não tem, uma grande influência. Eles são menores também não pelo conteúdo que eles escreveram, um pouquinho, mas foram por causa das coisas que eles falaram. Então a grandeza está na revelação. Eu falei isso para vocês lá na outra palavra, que você vai usufruir de algo de Deus diante da revelação que você tem dele. Então, quanto mais você se aproxima dele, mais você busca, mais ele se revela e mais você alcançará algo na eternidade. É assim que funciona. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, hoje, como nós conhecemos, ela é uma divisão de 66 livros. Nós temos 39 no Antigo Testamento e nós temos 27 no Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas em 21 dias, tranquilamente, você lê o Novo Testamento. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li o Novo Testamento. Porque é uma leitura fácil. Se você pegar, ler 10 capítulos por dia aí,
em até 21 dias você lê. Se você fizer um propósito desse de Daniel, vou ler o Antigo Testamento. Coloca para você ler 10 capítulos por dia. Eu falo para você o seguinte: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos vai ser uma luta para você. Na hora que você chegar nas cartas, vai ser, é por experiência própria. Você vai deslanchar. Por quê? Porque as cartas são ensinos, doutrinas. Já os evangelhos e Atos é história. Ele está contando de fatos, né? O que aconteceu, como foi feito. Então, se você não gosta muito de história, então você vai ter um problema. Mas você tem que ler, você precisa ver. Por quê? Porque ali conta uma história. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela é um livro de uma pessoa. Você sabia que você tem um livro? Um não, vários livros, né? Diante da presença de Deus? Você sabia que toda a sua vida é registrada? Você, querendo ou não, tem um anjo que te acompanha? E ele anota tudo que você faz? Tudinho. A gente ri porque é o seguinte, é para chorar. Sabe por que eu estou falando? Porque é o seguinte, vai acontecer algo na eternidade, um evento que diz lá em Apocalipse que Deus, ele vai chamar todo mundo para um julgamento. A Bíblia diz que os céus e a terra fugiram da presença dele. Você imagina como Deus vai estar nesse dia? Você já viu? Você lembra quando você era um pouquinho menor e seu pai e sua mãe às vezes estavam naquela treta de casal, não tem? E você via que e você foi lá, eu vou pedir um chocolate, eu vou pedir um dinheiro. E bem na hora que você está chegando, você está vendo os dois quebrando o pau. Você volta e fala, daqui a pouco. Vai ser mais ou menos essa cena no juízo final. Ô pai, não, depois eu falo com ele. Você é doido que eu falo. Se eu falar, eu vou tomar. Vai ser desse jeito. A Bíblia diz que o céu e a terra fugiu da presença dele. Porque vai ser um tempo de, sabe, não vai ser um negócio fácil. Qual que é a nossa sorte? A Bíblia diz que todo aquele que confessa o seu pecado e caminha para deixá-lo, é perdoado. E o sangue de Jesus te purifica. Então, o lugar mais arriscado vai ser o seu livro. Cada vez que você se arrepender, o anjo vai lá. Jesus perdoou. Jesus perdoou. Jesus perdoou. Aí você não confessou, vou falar, ele vai ter que dar conta desse aqui. Vou botar até um asterisco aqui, ó. Vai ter que dar conta desse aqui também. Irmão, o negócio é tão sério, é tão sério, é tão sério, é tão sério que assim, existe uma possibilidade em Apocalipse de riscar você do livro da vida. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas quando? Quando tudo se terminar. Porque hoje, o que nos ensinaram? Que Deus está assim, né? Ele olha para Marise, Marise hoje está uma benção, né? Aí Marise chamou a atenção do Lucas. Se morrer agora, ó. Pulou. Aí Marise, Deus, eu não devia ter falado com meu filho assim. Vamos escrever o nome da Marise de novo. Quando está terminando o azinho assim, né? Marise fez outro negócio. Aí veio Deus com a borracha, não acredito. Não é assim que o pessoal pensa que é? Deus vai trabalhar? Deus vai ficar só arriscando e colocando. Você entende que não é assim que funciona o negócio? Deus foi lá, você entregou sua vida para Jesus. Deus colocou seu nome. Então agora você vai viver uma vida com Ele. E Ele diz que lá em Apocalipse, que se você fizer o que Ele diz, se arrepender, Ele fala assim, ó, de maneira nenhuma eu riscarei. Então a riscagem é na eternidade, tá? Fica tranquila, ou fica tranquilo. Então vai vivendo, vai se arrependendo. A vida do cristão é uma vida de arrependimento, tá? A gente mais erra do que acerta. Então a gente mais vai pedir perdão do que qualquer outra coisa. Por isso que muitos casamentos estão destruídos porque não sabe pedir perdão. Muito relacionamento de pai e filho está perdido porque não sabe pedir perdão. Pai, quando excede na bronca com o filho, não sabe lá, falou, filho, papai, né? Não devia ter feito isso com você. Estava com a razão, mas perdeu a razão. Você entendeu? Sabe aquele negócio de perdeu a razão? Você tinha o direito, mas você perdeu a razão? Então você tem que ser equilibrado nisso.
Assim como o filho também, se ele errar com o pai, ô mãe, me perdoa, né? Eu sei que você, né, não podia fazer isso, tal. Eu fiz dessa forma, tal. Ou seja, a nossa vida é essa. Então, cada um de nós tem um livro ou livros na presença de Deus. E a Bíblia, ela é o livro da vida do Cordeiro. Ela é o livro de Jesus Cristo. Jesus vai falar assim, ó, esse livro, ele fala de mim. Tudo que está nele testemunha de mim. Então, se você quer conhecer Jesus, você tem que conhecer sua Bíblia. Quanto mais você negligencia a leitura da palavra de Deus, menos conhecimento você tem de Jesus. Fala, pastor, mas é difícil. Eu sei, meu irmão, por quê? Porque a sua carne, Satanás e o mundo não quer que você leia a Bíblia. Se você ler, você vai ser liberto, você vai ser transformado, você vai viver um novo patamar. Você está entendendo? Por exemplo, a diaconisa Marisa, ela conhecia algo da palavra, que Deus é grande em misericórdia. Ela falou o seguinte, Deus, eu reconheço que meu filho errou. E só me ajuda a acertar essa dívida. Não foi isso que ela pediu? Nós oramos para Deus reverter. O que diz a palavra de Deus? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Sabe aquela exceção da regra? Entrou aí. A justiça era pagar o que devia. Foi pago? Foi. Graças a Deus, não foi ela que pagou. Alguém pagou. Você entendeu? Ela falou, Deus, entra nessa causa para mim. Então Deus olhou e falou assim, tudo bem, vou te dar essa vitória. Aí Deus olha para Lucas e fala assim, Lucas, você vigia quando você dirigir. Esse tipo de coisa. Tem crente aí que tá fundindo o carro, tá com problema, e você tá batendo nos outros e eu ainda tô dando dinheiro para você. Você entendeu, Lucas? Entendi, senhor. Vou andar direitinho, não vou mais... É assim, entendeu? É assim que Deus trabalha. Eu sei que fala assim, parece injusto. Não. O que Deus faz é justiça, ponto. Ainda que você não aceite, o problema não é Deus, o problema é você, que não aceita a justiça de Deus do jeito que Ele faz. Talvez pela justiça, muitos olhariam para Carol, por exemplo, e falaram, ela devia estar morta agora. Ou sem uma perna, mas pela misericórdia de Deus, ela está lá, sentadinha, dando graças a Deus do livramento que ela recebeu. Você entendeu? Justiça, foi Deus que foi lá. E infelizmente, eu não sei se vocês sabem, mas assim, essa pessoa que faleceu, que a gente foi lá no velório dele, uma das primeiras ofertas que a IBCC recebeu foi dele. Foi ele que deu essa caixinha de som aqui. Nosso primeiro sistema de som foi ele. Pediu assim, não fale que fui eu que dei. Aí minha mãe falou, ele pediu para não falar, mas... Você sabe que foi ele. Eu falei, tá bom, tá abençoado, tá próspero. Pessoa próspera, abençoada, mas a vida não consiste em dinheiro. A vida está muito acima do dinheiro. Adianta você ter dinheiro, você ter casa, ter carro, ter um bom salário, às vezes ter festas de família, né? Coisa mais linda, você ter tudo que você tem, mas no final, entrou na eternidade, até o seu corpo demonstra a expressão que o negócio ficou feio para o seu lado. É só você olhar o rosto de quem falece em Cristo e de quem não é assim. Porque nos minutinhos finais, né, a pessoa já começa a ver os seres espirituais indo buscar ele. Eu falo seres para você entender anjo, né? Vem buscar ele. Então ele já está vendo. Aí a pessoa vai dizer que a pessoa está delirando. Eles estão aqui. Eles estão aqui, vai falar desse jeito, mas já está ali para buscar. Então a pessoa que já está indo, ela vê. É nós que não vemos. Aí a pessoa, quando ela está em Cristo, o que ela vai dizer? Vem cá, olha, papai te ama, mamãe te ama, seja uma bênção, serve ao Senhor, fica firme. Vai começar a falar essas coisas para você, porque ele já sabe que está indo. Não tem volta. O problema é o quê? Quando ele vê aqueles seres horripilantes vindo buscar e não sabe o que fazer. Porque negligenciou a revelação contida nesse livro que você carrega. Eu já falei muitas vezes aqui, o mundo não lê esse livro. Eles leem você. Cabe a você estudar a Bíblia e viver ela. O mundo vai ler você.
Para na hora que você for falar de Cristo, ele vai olhar e vai falar o seguinte: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu vou ouvir o que você tem para falar. Então, se volte para o Senhor e se volte para a sua palavra. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela tem 39 livros, os livros da lei que eu já falei para você: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos também o que eles chamam de livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós temos os livros que são chamados de poéticos, dado as coisas que eles trazem, que é Jó, que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos ou Cantares. Nós temos os profetas maiores, tamanhas revelações que eles tiveram, que foi Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, embora para muitos judeus ele não é considerado um profeta. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Qual o problema dos menores? É quando o pastor fala assim, ó, vamos abrir lá em Sofonias. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Tem isso nessa Bíblia mesmo? Não é possível que tenha um nome desse, né? Aí você vê que o problema não é o novo convertido, o problema é o crente de 20 anos que está assim, indo e voltando, né? Seja inteligente, irmão, né? Vai lá bem no começo quem está com a sua Bíblia aí? Abre aí bem no comecinho dela, você vai ver que tem um índice bem no comecinho, entendeu? Ou está em ordem alfabética, ou tá, você vai ver bem no comecinho. Aí você, na hora que o pastor está lá, você vai bem devagarzinho, sabe? Fala, eu não sei onde está isso, vou na ordem alfabética. Aí você olha o número da página e você já vai, tuf. Quando você pegar um montão assim, o pastor tiver que falar, meu Deus, esse aí é Bíblia, né? Porque olha, já foi lá no monte certinho, né? Você entendeu? Usa a inteligência que Deus te deu, sabe? Ficar indo para frente e para trás, né? Eu sei que vocês esperam que a gente abra aqui os slides e tal, não, vou esperar o pastor abrir. Mas aprenda, você tem uma Bíblia para você mexer, para você folhear. Deus deu ela para você. Você não tem ideia do sangue que custou cada página dessa aí. Você não tem ideia. Já, né, o Novo Testamento, que são 27 livros, né, para nós, para o católico, a Bíblia deles tem um pouquinho mais de livros, né? Mas é baseada em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos uma história da igreja, que é Atos. Nós temos as cartas, as epístolas de Paulo, que é o coração da doutrina da igreja, está em Paulo. Tudo que nós vemos, por quê? Porque Paulo foi o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos não-judeus. Então ele é o nosso apóstolo. Pedro, os outros, é apóstolo dos judeus, mas nós temos que amar e debruçar no que Paulo fala, porque ele vai trazer um contexto judaico mais voltado para nós que não vivemos debaixo de uma comunidade judaica. Então nós temos Romanos, nós temos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, né? 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Nós temos as epístolas gerais, que é Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. E nós temos um livro profético, que é o livro de Revelação, o Apocalipse. Esse livro ele foi escrito por mais de 40 autores diferentes. Você já parou para pensar? Mais de 40 pessoas colocou a mão nessa Bíblia que você tem, recebendo revelações de Deus, visões de Deus e anotando, ou simplesmente dizendo o que elas viam, o que acontecia, num período de 1600 anos. Então veja, eu e você temos uma revelação que muitos não tiveram. A igreja primitiva não tinha os livros que eu e você tínhamos na nossa mão. Eles contavam às vezes com uma carta de Paulo, ou com o evangelho de Marcos. Você tem tudo isso à sua disposição e despreza, sabe? Então, nós temos o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, né, que foi escrito quase 1500 anos antes de Cristo. Cristo nasceu, volta 1500 anos. Foi quando o Gênesis foi escrito. Mas entende-se que Jó é o primeiro livro. Aconteceu primeiro.
né? Fala, como assim? Fala, é simples. Primeiro manifestou-se Jó, teve todo aquele assunto de Jó, e escreveram sobre Jó. Quando veio Moisés, então Deus levou, ficou 80 dias com ele lá no monte. E aí Deus começou a revelar para ele tudo do tabernáculo, mas começou a mostrar como foi a criação dos céus e da terra, começou a escrever, a falar, e aí ele foi escrevendo. No princípio criou Deus. Quando ele começou a escrever, por quê? Porque tinha um anjo ditando para ele tudo o que aconteceu. E ele escreveu. Ele escreveu. Eu sei que às vezes parece estranho, não é? Fala, como assim anjo? Pois é anjo. Está escrito na sua Bíblia que a lei foi entregue a Moisés por intermédio de anjos. E um fato muito interessante é que anjo aparece muito mais no Novo Testamento do que no Antigo. Sabe o que significa isso? Que anjo opera muito mais com a igreja do que com o povo judeu. Nós temos muito mais ministrações de anjos hoje do que o começo de tudo. Se você é um crente que ama a Deus, há pelo menos 2 anjos com você. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Você não pode ficar sozinho 1 segundo sequer. Por quê? 1 segundo que você ficar sozinho, você é destroçado por Satanás. Você não pode. A Bíblia diz que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, buscando a quem possa, bramando como um. Pelo menos isso vocês sabem. Glória a Deus. Se ele está ao derredor, por quê? Entre eu e o inimigo tem alguém. E como funciona? Funciona o seguinte. Não está previsto, mas vou entregar algo para você. Só para você amar a oração. Só para você começar a amar a oração. No céu existe um trono de 24 anciões. Não é o que fala no Apocalipse? A Bíblia diz que eles vêm e eles apresentam, né, umas taças. A Bíblia diz que nessas taças contém as orações dos santos. Então aqueles anciãos é uma referência para Deus. O que nós acreditamos que é essa referência? Das horas do dia do homem. O dia tem 24 horas, então Deus colocou 24 anciãos. A cada hora, um se apresenta diante de Deus. Então, quando você está orando, quando você está para entregar, por exemplo, agora é 7h30. Oh meu Deus, eu estou apertando aqui sem querer. Agora é 7h25. Quando for lá mais ou menos umas 7h59, o seu anjo, se você estiver orando, ele vai catar o que você está orando e vai correr diante lá, né, do ancião. O ancião das 8 horas, ele pega a sua oração, vai entregar para um outro anjo. Esse anjo vai voar acima de Deus, leia-se serafins, tá? Ele vai voar acima de Deus, e aí ele vai jogar a taça em cima de Deus. Vai começar a acontecer explosões, né? A terra sente essas explosões. Na terra nós chamamos isso de terremoto. Quando Deus está ouvindo sua oração e respondendo, a terra treme. Tá lá, a Bíblia, hoje, se você pesquisar aí agora, você vai ler que tem mais de 2.000 tremores. Acontece nesse exato momento, tá? A terra treme mesmo. O trono não para, é você que achou que ele parou. Ele está em pleno trabalho, em pleno movimento. Entenda isso. E aí, quando vem essa explosão, sobe uma fumaça, Deus respira essa fumaça. A sua oração está entrando dentro de Deus, do Pai. Quando o Pai faz assim, ó, sai raios e trovões e mais explosões. Os anjos, eles escutam o que sai dos trovões. O que sai do trovão é a resposta da sua oração. E aí ele desce com a resposta. Só que ele vai dar de encontro com um lugar chamado de regiões. Aí é outra história. Você entendeu? Aí é outra história. Mas no momento que... Por isso que você vai ler quando Deus vai falar, o Daniel vai falar, aparece Gabriel para ele e fala assim, ó, no momento que você orou, não, o anjo. No momento que você orou, eu vim. Então no momento que Daniel orou, falou, Deus me dá essa revelação. Chegou no trono, aconteceu tudo que eu te falei. O anjo pegou, desceu. Aí ele chegou lá e encontrou o príncipe da Pérsia.
e ficou 21 dias em batalha com ele. 21 dias, batalha, batalha, batalha. Não conseguiu passar. Daniel continuou orando. Como Daniel era um dos poucos que orava naqueles dias, 3 vezes por dia ele orava, tá? Então, você entende que... Quantos anciãos chegavam? Pelo menos 3, né? Daniel está pedindo revelação. Mas Deus fala, mas eu já dei a resposta. Daniel está pedindo revelação. Mas eu já dei a resposta. 3 vezes por dia. Por 21 dias. A mesma coisa. De repente Deus fala, Miguel, vai. Quando Miguel chegou, só abriu, só para peitar ele, só Satanás mesmo. E mesmo assim vai perder, segundo Apocalipse, vai perder. A Bíblia diz que Jesus já julgou. Não tenha medo do seu inimigo, Jesus já triunfou sobre ele, amém? Então veja, agora que você sabe disso, olhe um pouco mais. E você foi inteligente quando der umas 10 para algum momento, né? Fala, agora está na hora de eu entrar na presença de Deus, né? Sabe como que é, né? Usa a inteligência espiritual que Deus te deu. Se Deus está te ensinando isso, faça. Aproveite toda a revelação que Deus te dá, amém? Então, por que a gente sabe disso? Porque isso está espalhado na palavra. Mas veja, quem tem o Espírito Santo, que junte tudo. Isso é algo que Deus deu para você. Não deu para o mundo. Satanás consegue entender a palavra? Não. Quando ele foi tentar Jesus, o que Jesus falou para ele assim, ó? Você não discerne as coisas de Deus, mas só as que são do homem. Satanás não compreende. Quando ele saiu do céu e saiu da glória, ele perdeu a revelação. Então você está aqui hoje num ambiente de glória, num ambiente de revelação. Então hoje você está com o coração aberto para receber uma revelação da parte do Senhor, né? A Bíblia, ela não, por mais que esteja em português, não é o original dela. O original dela é o hebraico. Alguns trechos em aramaico, que é a língua babilônica. E o Novo Testamento praticamente todo em grego. Então nós tivemos que contar com estudiosos, homens que se dedicaram ao estudo das línguas e trouxeram para nós. E eu tenho um outro problema. Eu não preciso só contar com essa tradução. Hoje tem muitas, né? Almeida Revista e Corrigida, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Almeida Revista, né? Tem tantas traduções aí, né? E por quê? Porque eles entendem, os tradutores da Bíblia, se você tiver uma nova tradução da linguagem de hoje, você vai ler que está escrito isso nela. Eles entendem que você não tem capacidade para ler e compreender a Bíblia. Aí eles fizeram essa nova tradução para te ajudar você a entender a Bíblia. Tá lá! Mas qual é o problema? Nós fomos educados por um povo, né? Hoje, o que o povo ensina? Que não se reprova, não é isso? As escolas ensinam isso, não é? Todo mundo vai passando. Então, as pessoas que estão chegando na faculdade hoje, eles chamam de analfabetos funcionais. Tem certificação, mas não sabe nada. Pede para ler e explicar um texto, não consegue. Por quê? É uma educação. Aí eu te pergunto, imagine, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que não têm essa capacitação, não sabem o mínimo do português, que é ler, subir no altar e ainda explicar a Bíblia para você. Tem um caso, eu não trouxe, era para eu ter trazido esse vídeo, mas tem um caso famosíssimo. Você pesquisa depois no YouTube. Um pastor de uma comunidade e passou, gente, para passar na Globo. É porque até a Globo falou, não, isso é muita, como se diz, isso é muita perversão. Até nós estamos estarrecidos com o nível de perversão desse pastor. O pastor tinha sua esposa, ele leu algo na Bíblia e ele contraiu um casamento com uma outra pessoa, dizendo, eu li na Bíblia e entendi que Deus mandou eu casar com uma outra pessoa. Tá de boa para mim, tá de boa para minha esposa, tá de boa para minha nova esposa e tá de boa para o outro marido dela lá. Aí o repórter falou assim, aonde está esse texto? Aí ele foi lá, pegou o profeta Oséias e falou, tá aqui, ó. Vá, pega a mulher do seu companheiro e adultera com ela. Ele leu assim. O repórter falou, posso ler? Falou, pode. Aí, o repórter da Globo, que não sabe nada de teologia, não sabe, pegou e falou assim, ó.
leu assim e falou assim: mas pastor, não está escrito assim, ó, vai lá e pega a mulher adúltera. O pastor pegou, olhou para ele, falou: rapaz, não é que você falando assim tem uma nova perspectiva. Não sabe diferença de português, de acentuação. Você entendeu? Então não basta só ter uma Bíblia, tem que saber ler ela. Não sei, não tenha vergonha de perguntar, quase todo dia, né? Quase todo dia eu recebo um áudio de uma irmã aqui da igreja: pastor, o negócio é o seguinte, sonhei com isso. Pastor, o negócio é o seguinte, eu li isso, não entendi. Eu acho ruim de forma alguma. Quem dera se todos fizessem isso. Meu pastorado seria muito mais eficiente. Você entendeu? Mas por quê? Porque ela tem que ter, ela não pode ter. Eu como pastor, se eu tenho um conhecimento a mais, eu tenho que dar à disposição. Foi para isso que Deus me chamou. O meu propósito aqui não é mandar em vocês, não é ser um líder carrasco, tem que fazer do meu jeito e tal. Não é assim. Deus me chamou para preparar vocês para a glória. Os ministros do Evangelho foram levantados para o aperfeiçoamento do corpo. Eu tenho que fazer de você... Se você entrou na minha vida, você tem que sair 10 vezes melhor. Se você for para uma outra igreja, se acontecer qualquer coisa, você vai chegar lá e você vai ser uma bênção para o seu próximo pastor. Esse é o meu propósito. Você tem que ser uma bênção no seu casamento, uma bênção no seu trabalho, uma bênção. Você entende? O meu propósito é esse. Todos os ministros do Evangelho foram chamados para isso. Ou mestre, ou pastor, ou evangelista, ou profeta, ou apóstolo. Nosso papel é esse. Não é diferente disso. Eu sei que a igreja hoje está um pouco desvirtuada em algumas coisas, mas eu creio que nesses últimos dias Deus vai restaurar muita coisa. E você está sendo preparado para isso. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda a justiça. Inspirada, uma revelação dada por Deus. Eu sei que tem coisas do Antigo Testamento que já não encaixa mais na sua vida e nem se encaixa algumas coisas hoje. Mas qual é o princípio por detrás daquela palavra? Quando Deus estabeleceu aquilo, o que Deus queria dizer para mim e para você? Porque tudo que Deus faz não é vão. Não há nada que Deus faz que é vão. Não existe uma pessoa que veio nessa terra para passeio. Todos que vieram para essa terra têm uma missão. Não existe uma pessoa sequer. Nenhuma. Ainda que você não tenha tido, sabe, um bom nascimento, talvez você passou por um sofrimento, os seus pais não te queriam, ou houve um abuso, sei lá, aconteceu algo que não foi o que se esperava. Deixa eu dizer, Deus, ele já tinha um plano perfeito para você, para fazer na sua vida e através dela. Quanto mais princípios da palavra você souber, mais você vai viver a vontade de Deus nessa terra. E mais uma vez eu afirmo, na eternidade, você será o que você conhece de Deus. Deus vai te recompensar por você estar na porta, por estar em pé, ou por estar servindo no culto? Claro que vai. Ou você visitar alguém? Claro que vai. Mas a maior recompensa que você vai ter é do que você conhece dele. Você sabe aonde você pode ir em Deus, aonde você pode chegar em Deus. Você sabe quem é você? Você sabe aonde você pode chegar? Você sabe a misericórdia? Você já provou a misericórdia? Você já provou a provisão de Deus? Você já provou tudo isso na sua vida? Não, pastor, então viva agora. Você está tão ocupado com as coisas dessa terra, está tão preocupado, sabe? E aí, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber? Deus mesmo disse, olha, busque o meu reino. Faça a minha vontade em primeiro lugar. Eu garanto, não vai faltar nada para você. É Deus que te prometeu. Nem que bata uma pessoa na sua casa, vai falar, Deus mandou pagar sua conta, Deus mandou te dar um alimento. Deus mandou te dar 15 dias na praia, aí no litoral. Deus não faz isso? Ih, meu irmão, você não tem ideia do que Deus faz. Você não tem ideia do que Deus faz. É só você crer.
É só você crer. Quanto mais você viver para Ele, mais você viver debaixo da revelação dEle, mais você vai ver Deus atuando em áreas da sua vida que você jamais sonhou, imaginou. Deus não quer só ser o seu Senhor agora. Ele quer ser sempre. Sempre. Hoje nós temos vários tipos de Bíblia, né? Bíblia de estudo pentecostal, cronológica, Bíblia da mulher pregadora. Ei, irmão, por isso que eu falo que a nossa geração está tão complicada perante Deus que, olha, Deus vai falar assim, olha, eu permiti que se criasse 1000 tipos de Bíblia. Até a Bíblia do crente preguiçoso já deve ter. O crente que não gosta de orar, não gosta de jejuar, tá lá, até essa Bíblia para você. Tem todo tipo de Bíblia. Não temos desculpa. Não temos. Existe todo tipo de tradução e todo tipo de estudo que você imaginar. E até preço. Uma Bíblia hoje é 15, 20 reais. Uma de estudo 50, 60 reais. Se você quer uma boa, bem rebuscada, aí já é 200, 300. Mas vale cada real que você pagar ali. Vai fazer um curso de teologia para você ver. Você tem que amar a palavra de Deus. Hoje tem até Bíblia tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande. Até para o povo que tem problema de vista, tem Bíblia para ele. Esse tá grande. Metade da letra com metade da página. Falou, ó, só para você não... Vamos ver se você não vai ler que o Senhor é meu pastor agora. Você vai ler agora. Agora você lê. Olha o tamanho dessa letra aí. Não é assim? Temos alguns modelos desse aqui? Tem, não tem? Aí. Não precisa nem usar óculos mais, né? Falou, nem para essa Bíblia não precisa nem usar óculos. Porque às vezes falou, o pastor não trouxe minha Bíblia porque eu esqueci o óculos. Falou, então essa extra gigante aqui então, meu irmão. Entendeu? Tem nem desculpa. Irmãos, eu sei que eu estou brincando um pouco na pregação, mas eu quero que você comece a amar a sua Bíblia. Você tem que dar uma atenção para ela como se ela fosse a sua própria vida. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que, sabe, se dedicar. Nem que for 1, 2 capítulos por dia, você tem que dar um jeito de se dedicar. É essa palavra que vai te transformar. O culto talvez hoje estaria muito pentecostal se eu tivesse assim, ó, não sei o que, dando uns pulos, dando umas piruetas aqui em cima, né? E falando, Deus me revela isso, fulano, fica em pé, eu vejo um anjo do seu lado, eu tô da igreja chorando aqui. Todo mundo sai, sabe o que acontecer? Nada. Chegasse domingo que vem, às vezes a pessoa está pior do que entrou no domingo. Porque às vezes o que eu falei tudo da minha cabeça. Não houve edificação, não houve nada. Mas se eu pregar a Bíblia pura, você receber, ficar a semana inteira meditando, chegar no próximo domingo, você já vai estar diferente. Você já vai estar transformado, porque é a palavra que nos muda, é ela que nos transforma. Aí eu falei para você que até o celular, né? Eu até botei um QR Code da Bíblia que eu uso. Se você quiser baixar a Bíblia do celular, vou dar alguns segundos para você. Pastor, tem Bíblia no celular? Vai, baixa aí, ué. Não tem desculpa. Irmãos, essa Bíblia aqui, ela tem plano de leitura. Ela tem N versões. Dá para você comparar. Tudo numa baixadinha, sabe? É simples. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Não tem. Não tem. Teve gente, sabe? Vamos pegar a igreja primitiva. Elas não tinham a revelação que nós temos hoje. Elas não conheciam as coisas que nós conhecemos. E por que quando eu leio eu tenho a impressão que ela era uma igreja mais poderosa que nós? Eles não tinham 1% da revelação bíblica que eu e você temos hoje. Mas eu tenho certeza que se nós entrássemos, se eles participassem de um culto nosso, eu vou falar, misericórdia, aqui não tem, esse povo não tem Cristo nem que a vaca tussa. E se nós entrássemos, nós ia falar assim, ô Jesus, eu entrego minha vida hoje para o Senhor. Por quê? Quando você lê, você vê. Era diferente. Mas eles não tinham essa revelação que eu e você temos. Então sabe o que significa? Que nós temos sido uma igreja displicente. Não estamos orando, não estamos jejuando e não estamos lendo a palavra de Deus. Temos que começar a amar a leitura da palavra. Temos que começar a amar o nosso tempo. Quantos aqui têm o seu tempo com Deus? Ou a gente já acorda ocupado, né?
preocupado para ir para o trabalho, ver se a comida está pronta, tem que levar na escola, tem que pagar a conta, tem que ir para o trabalho, chega à noite e tal. A gente está assim, trabalhando para Deus, mas não trabalhando com Deus. A gente faz tudo para Deus, mas não com Deus. É semelhante o marido presente, né? Que tá lá vendo jogo de futebol, ou tá mexendo no celular. Gosto, o marido vai ficar tudo bravo comigo. Tá lá mexendo, aí a mulher chega e fala assim: amor, conversa comigo. Pastor Valdir, não era a minha intenção, tá? Mas já tá lá a bênção, né? O discipulado tá forte, né? Então, você imagina. Aí a mulher chega e fala assim, ó: conversa comigo. Aí ele vira e fala bem assim, ó: o que você quer falar? Aí ela vira e fala assim: você tem que estar mais presente. O marido fala: mas tem 5 horas que eu estou aqui do seu lado. Não é isso que eu estou falando. Você entende? O relacionamento com Deus é a mesma coisa. Você às vezes está no mesmo ambiente que Deus, fazendo um monte de coisa que na sua cabeça é para Deus, mas Deus em nenhum momento está recebendo a sua adoração, o seu louvor e a manifestação da glória. Porque você não parou para se virar para Ele e falar: Deus, agora eu estou me relacionando contigo, eu estou à sua disposição. No casamento é a mesma coisa. Ô esposa, está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Quer conversar algo? Não, não quero. Se colocou à disposição, perdeu a chance, né? Porta, abriu, fechou uma vez, você sabe que é assim. Então o marido foi lá e se colocou à disposição. Não quis, vou falar: perdeu a benção. Perdeu, não é assim? Então é isso que eu estou falando. Muitos de nós, às vezes, estamos aqui na igreja, mas sai daqui, já se desconectou com Deus. Já se desconectou. Guarda a sua Bíblia, não gosta de orar, não gosta quando alguém vem falar algo, uma repreensão da parte do Senhor. Irmãos, o nosso assunto, Deus, tinha que ser 24 horas por dia. A gente tinha que falar Deus o tempo inteiro. As pessoas têm que olhar para nós e ver a glória de Deus, o nosso lar, nossa família. E às vezes está tão fácil para essa chave virar na sua vida. Está tão fácil. Começa amanhã, quando se acordar, já dando um bom dia para Deus. Oh Deus, bom dia. Obrigado por essa noite de sono. Já dá o seu primeiro bom dia para Ele. Você já vê que já vai ter uma mudança estratosférica na sua vida. Que às vezes você faz. Aí na hora que você tá lá, né? Tipo eu e Carol que andam de moto, né? Tá lá ligando a moto não pega. Ai meu Deus, fala: agora você lembrou de mim, né? Quer que eu enfie a mão aí pra moto pegar? Carro não pegou, o ônibus atrasou, não é assim? Então hoje Deus está falando: você tem uma ferramenta nas suas mãos que anuncia a vida eterna, que é Cristo Jesus. Você não pode negligenciar a palavra de Deus. Olha que interessante essa frase: a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. Forte, né? Mais uma vez, a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. Assim, hoje comprar, eu não sei, eu tinha um costume que eu dei uma pausa nesse costume. Quem lembra daquelas caixinhas de promessa? Né? Senhor, fala comigo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Irmãos, os crentes mais antigos é com a Bíblia mesmo, né? Deus, fala comigo, né? Fala: o que o Senhor mandar fazer, eu faço. Ele abre e fala assim, pegou a corda e foi se enforcar. Misericórdia. Aí fechava a Bíblia, né? Tá repreendido, Satanás. Não era assim antigamente, né? Então tem a caixinha. As caixinhas de promessa de antigamente, ela tinha muita promessa, mas também tinha muita palavra, né?
Tinha hora que você tirava os trem ali e falou, uai, Senhor, tá de mal comigo, uai? Que palavra é essa aqui, uai? Né? No devocional pessoal com Deus, claro, né? Mas as de hoje não, hoje é só bênção. Então assim, se um dia a gente achar uma dessa, a gente compra para dar para vocês aqui, entendeu? Falar, vai, é melhor você fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do que você não fazer nada. Melhor você fazer isso, receber uma palavra logo de Deus do que não fazer nada. É melhor alguma coisa do que nada. Ah, então só pancada, só. Do que a Bíblia fala? Ela vai falar do grande amor, graça, misericórdia de Deus, manifestado em seu Filho, Jesus Cristo, o Messias prometido para Israel, que Israel rejeitou, mas nós recebemos. Nós recebemos esse Messias, amém? João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, de Jesus Cristo. Então, se a vida eterna está nas Escrituras, conforme diz os judeus, as Escrituras falam de Jesus Cristo. Então, a vida eterna é essa, que vocês creiam que Jesus Cristo veio, que Ele morreu e que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa salvação. A nossa salvação é essa. Eu preciso crer que Jesus veio em carne, que Ele era a própria palavra de Deus. Você já parou para pensar? João vai falar nas cartas dele assim, ó: nós estivemos com Ele, com a palavra. João 1 vai dizer o seguinte: e o verbo era Deus e estava com Deus, e Ele tabernaculou conosco. Ele ele tomou um corpo de carne, a palavra de Deus. Imagine que Jesus é tudo que sai da boca do Pai. Tudo que o Pai fala é Jesus. Então tudo que Jesus anuncia é a boca do Pai. E os apóstolos, eles tocaram. O João que escreveu isso aqui, ó, ele tinha tanta, vamos dizer assim, como diz hoje, tanta moral com Jesus que ele deitava no peito. Aí o Pedro falava assim para ele, né? Quando Jesus está falando, ó, o negócio é o seguinte, vocês estão aqui comigo, vocês 12, vocês vão tudo fugir, mas tem um de vocês que é o traíra, vai me trair. Aí falou, quem é? É o que mete a mão no prato comigo. Todos eles metiam a mão no prato comigo. Todos. Aí Pedro olha para o João e fala assim, pergunta. Sabe aquela coisa que eu tenho coragem de perguntar para não tomar na testa? Falou, mas nesse aí não vai dar na testa não. Aí João vai e pergunta, Senhor, quem é? Sou eu? Não, você não, filhinho, você está tranquilo. A treta que Pedro tinha com o João era tão grande, que quando está terminando o evangelho de João, e Jesus está ali se reconciliando com Pedro, porque Pedro negou ele 3 vezes, não sei se você lembra disso, né? E Jesus está falando assim, ó, Pedro, você me ama? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Não tem essa passagem que está falando 3 vezes, 3 negadas, 3, né? Jesus está resolvendo um problema pessoal. Aí Jesus fala, olha, hoje você faz isso, você faz como você quer, mas daqui uns dias não vai ser assim. A sua vida vai ser guiada e você não vai ter uma morte boa. Aí Pedro vira e pergunta do João, e esse aí? Jesus já falou que eu não vou ter uma morte boa, e esse aí? Ai, Jesus deu uma testada, para variar. Ele chegou e falou assim, ó, o que te importa? O que te importa se eu quero que ele viva até que eu volte? Aí, sabe quem começou a pregar na igreja primitiva? Que o apóstolo João não ia morrer. Aí João tem que esclarecer no livro dele, não foi isso que Jesus disse. Está duvidando? Lê aí o capítulo 21. Então fala assim, ó, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse o que importa, se eu quero que ele viva até que eu volte. Você leu isso tantas vezes e nunca lembrou, não é? Entendeu? Por isso você tem que ler mais de 1, 2, 3, para quê? Para Deus te dar essa revelação. O texto está na tua frente, você não consegue enxergar. Uma discussão de discípulos, e Jesus falou assim, não te importa saber disso. Faça você o que eu designei para você, e a ele, que seja designado a ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse.
o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por exemplo, com esse texto, eu tenho uma revelação. Ninguém será condenado porque bebeu, porque fumou, porque prostituiu, porque matou. Ninguém vai ser condenado por causa disso. O homicida não vai ser condenado por Deus por causa do seu homicídio. Ele vai ser condenado porque ele rejeitou a salvação em Cristo Jesus. Não é o que o texto está dizendo? Vamos ler? Está na sua Bíblia. Está escrito aí. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quando o homicida chegar diante dele, Deus não vai falar assim, você matou. Deus vai dizer assim, ó, você rejeitou o perdão. Existe até uma história para parafrasear isso aí, que é o seguinte. Certa vez tinha um rapaz que ele fazia um bem muito grande para a comunidade. E ele acabou cometendo um crime. Ele acabou cometendo um homicídio. E ele ficou preso. A pena dele era a pena de morte. Ele tinha que ser morto. Mas falaram tão bem para o rei dele. Falaram tão bem, que o rei olhou e falou o seguinte, olha, não é justo. Tem tanta coisa ao favor dele, então eu vou liberar ele da sentença de morte. Eu vou dar a carta que libera ele da morte, eu vou colocar dentro de uma Bíblia. E eu quero que vocês me fantasiem de uma pessoa bem simples, bem humilde. Eu pessoalmente quero entregar essa Bíblia para ele, para que ele, ao ler a Bíblia, ele veja que agora ele está livre da condenação dele. Assim como Deus livrou os homens da condenação, eu quero que ele saiba que ele também está livre da minha condenação. E aí ele chegou com o presente, chegou lá na cela, falou, oi, tudo bem? Eu vim te fazer uma visita. Eu sei que você está condenado à morte e tal, e eu vim trazer um presente para você. O rapaz começou a ser ríspido com ele. Sai daqui, você não está vendo que eu vou morrer? Eu não merecia estar aqui, eu já fiz tanta coisa boa, e eu estou pagando esse preço. Não, mas tudo bem, pelo menos aceita esse presente. Eu não quero presente, sai daqui com esse presente, tirem ele daqui. E aí sai o rei e vai. E aí chegou o carcereiro lá. Naquele tempo o carcereiro, hoje seria agente, polícia penal. Hoje seria polícia penal, mas naquele tempo era carcereiro. Aí chegou lá o carcereiro e falou assim, você é burro, você é burro. Aí falou, por que você está falando isso? Você não sabia que aquele homem era o rei? Que ele tinha uma Bíblia na mão e que dentro da Bíblia estava a sua sentença de livramento? Era o seu papel para você ir embora, voltar para a sua família, mas você rejeitou. Passou-se um tempo, veio a hora de cumprir a sentença, porque o rei ficou tão bravo, falou, agora ele vai ser executado. Ele rejeitou. Então, quando ele está lá, ele pede assim, eu tenho direito às últimas palavras? Ele falou, tenho. Chama os jovens, eu quero ter uma conversa antes de eu ser executado. Aí vieram os jovens e tal, e ele falou, olha, eu tenho algo para dizer, amem, cuidem. Mas assim, eu não estou sendo condenado porque eu matei alguém. Eu estou sendo condenado porque eu rejeitei o perdão que me foi dado. Então as pessoas não vão ser condenadas pelo seu homicídio, pela sua prostituição, pela sua avareza. Elas vão ser condenadas porque elas rejeitaram a salvação do Filho de Deus. Que condenação há para aquele que rejeita o que Jesus fez na cruz por mim e por você? O próprio Deus se encarnando, descendo, morrendo por você, padecendo tudo o que você tinha que padecer, para que você recebesse a salvação eterna. E aonde eu sei essa história? Na Bíblia. Eu só vou saber dessa salvação pela palavra de Deus. Só ela vai me atestar essa salvação. Só ela vai me dar essa garantia. Só ela vai me dar essa confiança que se eu morrer crendo em Jesus e vivendo para Ele, que eu vou viver uma eternidade com Ele. Por isso não temos uma esperança vazia.
não temos uma esperança vazia. Com tanta revelação do Espírito Santo, precisamos ainda da Bíblia? É o que eu falei para vocês, Gálatas 1, 8, 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos vos anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos disse, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Nada pode ser diferente do que está escrito aí, ó. Nada pode ser diferente. Eu posso chegar aqui falando, olha, fui no céu, fiquei 50 dias lá no trono de Deus, Deus falou umas coisas para mim. Aí eu começo a falar, pode descasar tudo, pode ter o sexo que você quiser, Deus falou isso para mim. Qual a primeira atitude sua? Está repreendido Satanás dos infernos. A palavra de Deus é contra tudo isso que você está falando. Por isso que muitos de nós seremos condenados também. Porque você tendo acesso a essa revelação, você rejeitou para crer no que a Globo diz, crer o que os noticiários dizem, o que o seu celular diz. O que você precisa está na palavra de Deus. Na Bíblia que você já tem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Só de você ler sua Bíblia e praticar ela, você vai ser essa árvore aí, frondosa, linda, frutífera. Todo mundo, né, vai tomar pedra. Você nunca tacou uma pedra para pegar uma manga, um limão, algo assim, né? A árvore que dá fruto, meu filho, vai tomar umas pedradas, principalmente nesse mundo mal. Mas você vai dar fruto, as pessoas vão olhar e vão admirar você. Você sabia que a Bíblia tem 2 poderes? Poderes na sua vida. Primeiro, ela faz você maduro. Se um adolescente lê a Bíblia, ele vai ser mais maduro que uma pessoa de 40 anos. Conversa com um adolescente que lê a Bíblia. Ele vai ter mais cabeça que você, que às vezes tem até doutorado. Então ela te dá maturidade. A segunda coisa que a Bíblia dá, inteligência. Quem conhece o Primo Rico? Um canal do YouTube, Thiago Nigro, acabou de se converter. Acabou de se converter o camarada. Já foi até batizado no Jordão. Cara rico, ensina de finanças. Sabe o que fez ele se converter? Estudar provérbios. Ele começou a ver que tudo que ele precisava sobre riqueza e finança estava na Bíblia. Aí você aí comprando curso, né, se aventurando, enquanto a palavra de Deus fala, faz isso. Vai ter com a formiga preguiçoso, cuidado com a sua boca, cuidado com não sei o quê. A Bíblia tudo te ensinando, tudo o provérbio te ensinando. Não preciso disso não, eu vou ouvir fulano, vou ouvir cicrano. E a Bíblia te ensinando como vencer, como prosperar. E você rejeita até isso. Eu quero abrir os seus olhos para a joia, para o tesouro que você tem. Você tem um tesouro na sua mão que você nem sabe. Ame sua Bíblia, leia sua Bíblia, medite nas palavras, lida em sua Bíblia, assim você receberá da revelação de Cristo em seu espírito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como que você vai lembrar do que Jesus falou se você não leu o que ele falou? Para você saber o que Jesus falou, você tem que ler. O Espírito Santo só vai te lembrar do que você lê. Até para você ter relacionamento com o Espírito Santo, você tem que ler sua Bíblia. O sistema é bruto, né? Deus já fez tudo, ó, casadinho, vinculado. As palavras que eu vos digo. Esse para mim é um dos versículos mais fantásticos. João 6:63. As palavras que eu vos digo, ou seja, o que Jesus fala, são Espírito e vida.
Quando eu declaro uma palavra de Jesus, no ambiente eu trago o Espírito Santo e eu trago vida. Então se eu ficar aqui, sabe, rodando, piruetuando, adivinhando CPF, essas coisas, tudo, não vai acontecer nada. Mas se eu começar a pregar a palavra de Jesus, então você vai ser transformado, você vai ser renovado, você vai ser liberto, você vai ser fortalecido e você vai vencer aí fora. Porque aqui é fácil, né? Essas 2 horinhas que você está aqui, está tranquilo, não está? Já esqueceu as contas de amanhã, não esqueceu tudo? Na hora que você passar por aquela porta, vai falar, chegou segunda, vence amanhã, e fulano vai me procurar. Aí não é assim? Não é? Muitos não são assim? Aí quando você chega lá, você recebeu a palavra de Deus, o que o Espírito Santo vai falar assim, ó, não ande ansioso por coisa alguma. Confie em mim, confie na minha provisão. Aí você vai tranquilo e Deus vai ser com você. Mas aí você participou de um culto, né? Como diz aí, somebody love, uma brincadeira e tal, não sei o que, não teve palavra, não teve nada. O que aconteceu? Vai ter dor de cabeça. O cobrador vai bater, as coisas vão acontecer, você não vai saber o que fazer, porque você não recebeu direção. Por isso, tudo que nós fizermos tem que ser fundamentados na palavra de Deus. Fique em pé, amém? Eu sei que eu não é até redundante falar, tá? Mas eu ainda tenho mais uma pregação sobre esse tema que eu vou falar no próximo que eu tiver escalado. Mas a partir daí, Deus já colocou no meu coração para eu começar a trabalhar com vocês sobre a pessoa de Cristo. Está na hora de vocês saberem quem é Cristo. Está na hora da Igreja Batista, conhecendo a Cristo, mostrar para que ela veio. Está na hora da gente anunciar esse Cristo da Bíblia, vocês conhecerem esse Cristo revelado e viverem esse Cristo revelado. Cristo não é uma religião, Cristo não é uma placa de igreja. Ainda que placas de igreja anunciem a Ele está acima de tudo isso. Cristo está acima, porque Ele é Senhor e soberano de todas as coisas. E o dia que você entender isso e viver isso, sua vida não será mais a mesma. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Hoje, Pai, o Senhor me permitiu falar das Escrituras Sagradas, o quão nós devemos amar a Bíblia, o quão nós devemos amar o que está escrito nela, porque ela testifica de Jesus. As palavras de Jesus são espírito e vida, então a vida de Deus está revelada na sua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço que hoje o Senhor libere um despertamento espiritual neste lugar, aos que estão assistindo em casa, os que estão aqui presentes e os que verão depois essa palavra, que eles recebam um despertamento, um incômodo, um desejo, uma fome, uma sede em ler a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, porque eles vão ter uma vida transformada, eles vão ser libertos, Senhor, do pecado que os oprime, eles vão ser libertos de vícios, Senhor, eles vão ser transformados, eles vão receber a visitação e a revelação poderosa do Espírito Santo, eles vão ter um relacionamento íntimo, profundo e sincero contigo, Senhor, porque será um relacionamento balizado nos princípios que norteiam a sua palavra. Por isso, meu Deus, eu não peço só que o Senhor libere esse desejo por ler e meditar nas Escrituras Sagradas, mas também eu peço a revelação, o entendimento. Eu peço que quando eles lerem, que eles entendam. Ainda, Pai, que aquela passagem esteja falando com algo, naquele momento que ele precisa de direção, eu peço, libere esse espírito de revelação, de discernimento, de conhecimento, para que eles possam ler e entender, não como eunuco que leu, Pai, Isaías 53 e pergunta para Felipe, como eu vou entender se não tem ninguém que me explica? Mas eu peço, Pai, que essa unção que ensina todas as coisas, como diz a carta de João, que é o Senhor Santo Espírito, possa repousar na vida dos seus filhos e filhas, e que eles possam, a partir de agora, viver uma fome intensa de te conhecer pela tua palavra, tendo a revelação das Escrituras, sendo transformados de glória em glória, para quando chegar naquele grande dia, eles terem o que apresentar diante do Senhor, eles terem do que falar, porque eles vão dizer para o Senhor, eu te conheço,
não de ouvir falar, mas eu te conheço porque os meus olhos te veem, os meus ouvidos te ouvem e o meu coração pulsa pela tua presença. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço, todas as cadeias, correntes e grilhões que até hoje impediam seus filhos de lerem a Escritura, de meditarem nela, sejam rompidas agora, quebradas, em nome de Jesus. E eu peço que esse despertamento, esse avivamento da palavra comece a ser liberado agora. Que seus filhos e filhas recebam esse avivamento, porque se eles te conhecerem pela tua palavra, então eles estarão firmados na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a má notícia, nada os derrubará, nada os incomodará, porque eles estarão firmados em Jesus Cristo. Por isso, meu Deus e meu Pai, como ministro do teu evangelho, eu proclamei a sua verdade e eu peço que essa semente produza 100 por 1 no coração dos seus filhos. Que eles saiam desejosos em te conhecer pela tua palavra e o Senhor possa se revelar para eles. E daqui a um tempo, quando nós sentarmos para conversar, eles possam dizer: como eu amo a palavra de Deus, como eu amo os princípios da palavra de Deus, como eu amo quando Deus me repreende, quando Deus me exorta, quando Deus me consola pela sua palavra e me ensina todas as coisas. E possamos ver um povo lavado e remido, para que quando Jesus vier buscar a sua noiva, eles possam ser os primeiros a subir, Senhor, e receber da coroa da vida na sua presença. Que eles sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor, amém?